Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal e hoje nós vamos tratar sobre como foi a minha entrada no mercado financeiro. Pessoal, eu gosto de comentar que a minha entrada no mercado ela começa lá desde a infância, desde quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, onde eu lembro que eu recebia minhas primeiras mesadas, era algo em torno de R$ 50. E eu cresci com a informação do meu pai que falava ali pra gente de que nunca se pode gastar mais do que ganha. E ele dava um percentual de que a gente precisava guardar em torno de 20% da renda. E aí dessa minha mesada de R$ 50 na época, eu poupava pelo menos 10, 15, R$ 20 por mês. E ao longo de alguns meses eu ia acumulando um determinado valor e devolvia para o meu pai e informava que era para ele depositar na minha poupança. Então esse hábito de poupar sempre foi muito natural na minha vida. Tinha certeza que as pessoas precisavam guardar uma fatia daquilo que elas ganhavam, independente de qual seria essa renda, para que elas pudessem ter maior flexibilidade no seu orçamento, para que elas pudessem até mesmo gastar com outras coisas que teriam um valor maior. Já se elas ficam engessadas naquele orçamento mês a mês, gastando tudo que ganham, elas não conseguem ter acesso a bens de mais valor, a não ser aquilo que já está pré-programado no mês. Bom, aí assim eu cresci, poupando meu dinheirinho, dando pro meu pai, depositando na poupança. Mas foi a partir dos 17 anos de idade que eu comecei a raciocinar que eu também precisava dar atenção à rentabilidade desse meu dinheiro. O hábito de poupar eu já tinha, né? Já era meio caminho andado, mas eu precisava aprender a extrair melhores frutos desse dinheiro guardado. E aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi digitar no Google como ficar rico. E quando eu fiz essa pesquisa no Google, aparecia lá um resultado de uma corretora, de um site que se chamava www.rico.com.vc, um nome bastante sugestivo. Esse site me chamou a atenção e eu apertei. Quando eu apertei, eu não entendia muito bem do que se tratava, fui fuçando ali, procurando algumas informações no site, até que eu descobri que se tratava de uma corretora de valores. Até então eu nem sabia que existia corretora de valores. Olhando melhor os usuários daquele site, eu percebi que se tratava de uma instituição financeira que fazia intermediação entre a pessoa física e a compra de determinados ativos, por exemplo, ações, títulos públicos e fundos imobiliários. Então, de cara, me interessei demais naquela proposta, só que tinha um problema. Quando fui fazer o cadastro, eu percebi que tinha uma série de burocracias para quem era menor de idade. Precisava de autorização dos pais e uma série de outras coisas. Na época eu tinha 17 anos, mas estava na véspera dos meus 18. Faltava algo em torno de 2 meses para completar os 18 anos. E logo ao completar os 18 anos, eu finalizei esse cadastro na corretora e poucos dias depois já estava comprando minha primeira ação, que foram as ações da Ambev, isso no dia 18 de março de 2014. Presta atenção que eu vou mostrar para vocês a nota de corretagem. Essa é a nota de corretagem que eu estava falando. Olhem aqui a data, 18 de março de 2014. Foi pela corretora Rico, como eu falei para vocês, né, que surgiu a partir daquela pesquisa aleatória no Google. Bom, foram ações da Ambev, eu comprei exatamente 15 ações pelo preço de R$16,70 cada uma. Totalizou uma compra aqui de R$250,50. Eu comprei no mercado fracionário, já que eu vou explicar para vocês o que significa isso. Bom, e aí desses R$250 de compra, geraram um custo aqui de corretagem, né, que é a forma como a corretora ganha dinheiro, de R$ 4,63, sendo que foi de R$ 4,40 da corretagem de fato, e 20, alguns centavos aí do ISS, Imposto sobre Serviço de São Paulo. Aí aqui já cai por terra aquela informação de que a gente precisa de muito dinheiro para começar. Não, esse dinheiro aqui eu já tinha poupando ali com base na infância e estava testando um novo mercado, né, que eu queria entrar na Bolsa de Valores. Minha real intenção na compra dessas ações da Ambev não era ficar rico, eu não estava iludido pelo potencial de multiplicação das minhas ações. Eu queria simplesmente ver o funcionamento do mercado. Então eu botei um valor que eu aceitava ali ver oscilando e com o passar do tempo eu ia aprendendo mais e conseguindo botar mais minha pele em jogo, né? Comprar mais ações, inclusive de outras empresas. Quando a gente compra ações na Bolsa de Valores, pessoal, nós temos como optar entre o lote fracionário e o lote padrão. A diferença entre eles é basicamente o quantitativo que nós vamos comprar. Se a gente quer comprar entre 1 e 99 ações, nós vamos entrar no lote fracionário. Se nós vamos comprar 100, 200, 300, ou seja, 100 ou múltiplos de 100, nós vamos entrar no lote padrão. Algumas corretoras oferecem uma certa diferenciação de custo para quem compra no lote fracionário ou quem compra no lote padrão.
Na nota de corretagem que eu apresentei para vocês, o custo de corretagem saiu no total, já contando com o ISS, por volta de R$ 4,60. Hoje, os custos na mesma corretora já foram atualizados e no lote fracionário está R$ 7,50. Já quem vai comprar no lote padrão, né, 100 ou múltiplos, R$ 10. Fora aquele valorzinho de ISS, mas que não sobe muito nesse valor não. E é importante ressaltar que esses valores são cobrados por ordem. Por exemplo, se você vai fazer 2 compras de ações, mesmo que seja da mesma ação, você vai pagar a corretagem 2 vezes. Quando você se desfaz das ações, ou seja, vende essas ações na bolsa de valores, você também vai pagar novamente essa taxa. A dúvida que vocês podem ter é sobre as taxas de manutenção de conta. Pessoal, em geral, as corretoras de valores não cobram taxa de manutenção, só para você ter conta lá aberta, e sim sobre as operações. Por exemplo, a Rico não cobra sequer qualquer valor por você ter uma conta aberta. Então, é um custo já que você não precisa contar. Então, gostaria de deixar claro a vocês que os custos não são impeditivos mesmo para quem vai começar com pequenos valores, que foi o meu caso. Apenas o que vocês devem atentar é qual é o valor dessa taxa de corretagem, para que ela não se torne muito representativa dentro daquele valor que vocês vão colocar. Por exemplo, existem corretoras que têm uma faixa de corretagem de R$ 20 por ordem. Se você vai botar R$ 100 em ações, por exemplo, acaba que esses 20% vão ser muito representativos do valor da compra. Já se for 4, 5 reais, não. Esse valor se dilui tranquilamente entre as ações. Hoje, pessoal, eu utilizo a XP Investimentos, principalmente por conta da modalidade de assessoria que eles prestam aos seus clientes. Porque o que acontece? Eu comecei a investir, eu não tinha absolutamente ninguém para me guiar. Eu estava sozinho, me sentia absolutamente sozinho no mercado. E a XP, por conta dessa vinculação dos escritórios de assessoria que existem nas principais capitais do Brasil, eu conseguia pelo menos ter uma equipe que não necessariamente me assessorava, mas que eu podia discutir sobre investimento. A Proteste, a Associação de Defesa do Consumidor, fez um ranking entre as principais corretoras de valores brasileiras, mostrando ali qual que seria o melhor custo-benefício. Fica atento que eu vou mostrar para vocês. Aqui nesse ranking da Proteste foram levados em consideração os critérios experiência do investidor, segurança e os custos mensais. Nesses aspectos, a XP levou a nota máxima aqui em experiência do investidor, talvez muito por conta dos escritórios de assessoria, que garantem uma proximidade maior com o investidor. Segurança, todas levaram a nota máxima, isso porque todas registram os ativos comprados no nome do investidor que está fazendo, possuem um portal bastante seguro. Acho que essa é uma coisa que nós podemos até, de certa forma, despreocupar. Só que a XP, por conta de ter essas notas máximas, elas também cobra por isso, né? Se a gente compara aqui 3 operações de R$ 2.000 cada pela XP, em comparação com a Rico, que foi a que eu iniciei, é mais do dobro. Então, precisa levar em consideração os custos na hora de abertura de conta também. E isso se perpetua, inclusive, em operações maiores. Só que se a gente vê, as mais caras, de fato, são as corretoras que são bancos, né? Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú. E percebam que existe um aumento bastante significativo conforme vai se aumentando o volume de operações também. Então, nesse ranking da Proteste, ponderando ali custos, experiências e segurança, a XP levou o melhor resultado. Mas a Proteste bota lá como a Rico sendo uma escolha de melhor custo-benefício, né? Uma vez que ela tem uns custos bastante baixos em relação à média de mercado e ao mesmo tempo oferece padrões de segurança muito elevados e também traz uma experiência ainda razoável ao investidor. Uma outra informação, a Rico é da XP. Tem mais ou menos uns 2 anos, não recordo muito bem, mas no meio desse processo a XP adquiriu a corretora Rico. Mas elas se comportam como corretoras independentes, não existe necessariamente uma interferência de uma sobre a outra, é simplesmente uma propriedade. Pessoal, outros investimentos também possuem taxas que se diferenciam de ações, não é tudo com o mesmo valor não. Se a gente vê, por exemplo, os títulos públicos, eles têm uma taxa anual de 0,25% ao ano, que é uma taxa que é paga para a B3, que é a Bolsa de Valores Brasileira, antiga BMF. Uma outra taxa que pode existir também no Tesouro Direto é uma taxa do agente de custódia, que seria da instituição financeira. A Rico, no caso, ela não cobra essa taxa de administração, que seria uma taxa extra, aquele valor pago a B3. Mas isso varia de corretora para corretora. Na própria Rico, quando eu comecei lá atrás, ela cobrava alguma taxinha. Era, salvo engano, de 0,1% ao ano, mas com o passar do tempo eles zeraram essa taxa. Vale ressaltar, pessoal, que esses são os custos operacionais. Logo quando você entrar no Tesouro Direto, você vai pagar a taxa de custódia referente a B3 de 0,25% ao ano, mais a taxa de administração da corretora, se existir, e na venda ou vencimento dos títulos você vai pagar o seu imposto de renda sobre a rentabilidade que alcançou no período.
Esse imposto de renda no Tesouro Direto ele é regressivo, ele vai diminuindo conforme você fica investido naqueles títulos públicos. Você começa com 22,5%, que vai até 180 dias, de 180 a 360 já cai para 20%, de 360 a 720 dias cai para 17,5%, e acima de 720 cai para a menor alíquota, que é de 15%, e aí estabiliza. Aí você pode se perguntar, bom, Saul, mas poupança não paga o imposto de renda, é isento. Verdade, mas não é porque é isento de imposto de renda que vai render mais. Na verdade, qualquer conta que você fizer com os títulos públicos, eles vão dar necessariamente superior à poupança. Isso pelo menos se você aguardar até o vencimento. Existem alguns títulos públicos, e aí é assunto para outro vídeo, que se você não aguardar até o vencimento, quiser vender antes, você pode perder dinheiro. Mas, esperando até o vencimento, você vai receber aquilo que foi contratado. Uma outra modalidade de investimentos, pessoal, que seria interessante vocês conhecerem os custos, seriam os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários nada mais é que você entra como cotista de um determinado conglomerado de imóveis, de uma gestora que administra esses bens, que normalmente vão receber os aluguéis, e esses aluguéis são distribuídos entre os acionistas, que seriam os cotistas desse fundo imobiliário. A corretagem desses fundos imobiliários, algumas corretoras botam como se fosse similar à corretagem que existe com ações, mas algumas hoje já estão até zerando essa taxa de corretagem, como também é o caso da Rico, como eu acabei de consultar. A principal taxa envolvida no fundo imobiliário é principalmente a taxa de administração, que varia conforme o fundo, mas em geral varia ali normalmente por volta de 1% ao ano, referente ao patrimônio líquido do fundo. Esse valor da taxa de administração vai para a gestora que vai estar fazendo a administração daquele bem, indo atrás dos locatários, adquirindo novos imóveis, vendendo os imóveis se for o caso e fazendo as alocações que a gestora acha que são necessárias. E aí, pessoal, gostaram do nosso primeiro vídeo do canal? Se gostaram, dá um like aí embaixo, inscreve no canal, compartilha com seus amigos e se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou responder a todas elas. Aguardo vocês, até o próximo vídeo. Tchau!